E aí as dificuldades de escolarização da maioria das crianças brasileiras, elas podem ser só visões parciais do problema. A gente pensar que a maior parte da população brasileira tem dificuldade na escolarização, isso é só uma parte do nosso problema. Então, a visão de fracasso escolar, ela passa a ser vista, ela será assim vista desse lado mais político e social, somente se a escola pública for pensada para uma realidade de classe média. Então, assim, a gente vai começar a encontrar dificuldades quando a escola pública ela for pensada numa realidade de classe média, ou quando o professor ele tende a botar na mente dele que existe um aluno ideal, ou quando os professores eles não entenderem ou terem pouca sensibilidade, falta de conhecimento a respeito dos padrões culturais dos alunos pobres. Para que o professor faça de fato a diferença, ele precisa mudar a visão dele. A escola precisa mudar a visão dela. Ela precisa entender que a realidade estudantil, a realidade do aluno classe média e classe alta é uma, e a realidade do aluno de classe mais pobre é outra. Enquanto o professor não mudar essa visão, ele não vai conseguir alcançar esses alunos. E o fracasso escolar vai continuar acontecendo. Que o lugar não está no aluno, o lugar está no âmbito social que a escola está inserida. E que se o professor ele continuar pensando que existe um aluno ideal, ele não vai conseguir tratar com os alunos que estão ali na sala de aula dele. Eu tenho como exemplo uma amiga minha que é professora de uma escola pública, ela dava aula numa escola, hoje em dia ela nem está mais nessa, está em outra, mas que ela contava assim com muita tristeza ano passado, principalmente, estava tendo muito confronto na escola que ela estava, ela era uma escola dentro de uma comunidade, e aí estava tendo confronto, que por muitas vezes ela precisou pensar em intervenções lúdicas com as crianças dentro do corredor, porque tinha risco de bala perdida dentro da sala, porque o confronto era na porta da escola. E aí, quantas vezes ela ali foi um lugar de acolher essas crianças, brincar com essas crianças, para tirar elas um pouco da responsabilidade e da organização do que estava acontecendo ali na comunidade. Então, assim, essa é a realidade do professor que está inserido dentro de uma escola que funciona dentro de uma comunidade. Ele precisa estar ali dentro disso. Muitas vezes, ela muito... Desculpa, gente, o vizinho está batendo alguma coisa aqui na... Desculpa. Mas, enfim, que ela muitas vezes parava o conteúdo que ela tinha preparado para escutar as crianças que estavam num momento difícil, que, enfim, passaram por situações complicadas desses momentos de confronto e que queriam ali falar com o professor. Então, assim, se ela continuasse nessa visão da escola enquanto lugar classe média, que não tem essa realidade na porta, ela não teria acolhido essas crianças como elas realmente precisavam. E que ali, no lugar de educadora, era muito mais... a posição social e cultural dela seria muito mais acolhedora, ela realmente parar o conteúdo didático que ela tinha preparado para acolher o sentimento dessas crianças. Então, é isso que Maria Helena Pato está falando no livro dela, e que se os professores eles não tiverem essa sensibilidade e não conhecerem a comunidade onde a escola está inserida, os padrões culturais onde a criança está, ele não vai alcançar esse aluno. Então, aí a gente vai dizer que existe um fracasso escolar? Será? Essa que é a questão que ela está colocando. Será que a gente pode colocar isso do lado do aluno, de ser uma questão de aprendizagem? Será que não é uma questão cultural? O fracasso escolar dentro da contemporaneidade, que ela está trazendo aqui, que eu acho que é importante vocês terem uma opinião crítica quando a gente vai pensar também numa prova, é que é esse o lugar que a gente está falando quando a gente fala de fracasso escolar. A gente precisa pensar não só nas questões de aprendizagem. Eu não estou dizendo que elas não existam, elas existem. Existem crianças, sim, com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade? Sim. Existem crianças com dislexia, com descalculia? Sim. Mas que a maior parte do público que a gente pensa, quando vai falar em fracasso escolar, que são as crianças que estão inseridas na escola pública, é voltado para uma situação institucional. E que se a gente não parar e mudar a nossa visão institucional, a gente vai continuar dizendo que o problema está na criança, e não está. Então, o fracasso escolar, ele não vai se relacionar com a capacidade intelectual e cognitiva dos alunos.
ele vai depender dos níveis de prontidão para a formação de professores. Então, o professor ele precisa estar sempre em formação, de forma continuada, para conseguir identificar essas posições sociais e políticas. A gente precisa também refletir sobre o método utilizado, e aí a gente tem que pensar que currículo e o método de ensino vai refletir na cultura dominante, e que isso pode tornar o aprendizado menos relevante e significativo para os estudantes que ocupam minorias étnicas e sociais. E aí outra posição importante da gente pensar é o efeito de estigmatização, quando os alunos são rotulados como fracassados ou desajustados, e que isso pode levar a um ciclo de auto-perpetuação, de insucesso acadêmico. Muitas vezes o aluno que apresenta uma dificuldade escolar e que é rotulado desse lugar daquele que não consegue aprender, o quanto que isso reflete na continuidade dele. Esse é o aluno que vai evadir, é o aluno que toma um rótulo de que não consegue, que começa a repetir algumas séries, que começa a fazer tratamentos e que termina por abandonar a escola. Então, esse insucesso acadêmico, ele pode vir justamente desse rótulo, desse diagnóstico ou dessa falta de manejo da escola com aqueles que têm alguma necessidade educacional especial. Às vezes são alunos que precisam de um pouco mais de atenção, às vezes são alunos que precisam de um acompanhamento psicopedagógico, para além do material e do conteúdo que o professor está proposto a dar para a classe de forma geral. A gente também tem que ter um olhar mais diferenciado, mais delicado para o. E aí, pensando num lugar do psicólogo inserido na escola, né, frente a essas demandas de fracasso escolar, muitas vezes vai ser a gente, enquanto psicólogos escolares, a gente também vai ser responsável para enxergar essas questões, de que não está só no lado do aluno. Será que a gente não precisa dialogar com o professor? Será que esse aluno não precisa estar um acompanhamento psicopedagógico? Será que não é um aluno que tem uma necessidade educacional especial e que precisa no contraturno de um suporte mais diferenciado? Será que a gente não tem que pensar num plano pedagógico independente, né? Num plano pedagógico mais particular para ele? Então, o psicólogo, enquanto psicólogo escolar, ele também vai estar inserido nessa categoria um pouco mais ampla, e que a gente também vai pensar nisso. O plano pedagógico da escola, enquanto psicólogos escolares, a gente também vai estar pensando junto. Não vai ser uma questão pensada só pela. Nós somos profissionais de educação também, quando a gente está inserido numa escola. Então, o plano pedagógico para aquela turma vai ter que ser pensado também junto com a gente. E quando tem alguém que precisa de uma atenção um pouco maior, a gente precisa sentar junto com o professor e pensar o que está acontecendo com aquele aluno que ele não está conseguindo aprender. Será que é só a questão do aluno? Será que a gente encaminhar para uma avaliação neuropsicológica ou para um acompanhamento vai dar conta? Será que a gente, enquanto escola, não tem alguma coisa que a gente possa fazer também? Entende? Então, assim, tudo isso está dentro de quando a gente pensa em relação ao fracasso escolar. A gente não está falando só das dificuldades de aprendizagem, das dificuldades escolares, mas que a gente também tem que pensar na visão da escola. Então, eu imagino que quando foi incluído no cronograma, né, foi incluído no conteúdo programático do concurso, o fracasso escolar na contemporaneidade, que o conteúdo tinha muito mais a ver com essa posição de Maria Helena Pato, Paulo Freire, posições mais atuais, onde não se pensa somente nos diagnósticos em si, nas dificuldades de aprendizagem em si, mas numa visão mais ampla e social desse lugar de fracasso escolar. Bom, e aí a gente vai encerrar o primeiro ponto que eu trouxe, na verdade, os dois primeiros, né? Que é o ponto em relação ao histórico e os principais autores, e a principal autora que dominou aqui toda a organização da aula foi Maria Helena Pato, junto com alguns artigos, porque aqui todo esse material que eu fui montando foi junto com alguns artigos que estão lá na referência bibliográfica. E agora eu vou trazer um pouco sobre a psicologia social do racismo e a produção do fracasso escolar hoje. São pequenos tópicos, tá, gente? Só para ampliar um pouco a visão de vocês, para vocês entenderem um pouco quando a gente fala sobre isso. Então, são tópicos que estão interconectados, a psicologia social do racismo e a produção do fracasso escolar hoje, justamente por tudo isso que a gente já trouxe no histórico, né? Tem a ver com todo esse lugar desse ideal de escola que foi trazido e colocado para as classes mais pobres, e que nem sempre esse ideal ele foi pensado para esse público.
foi pensado para um público mais de elite branca, que tinha uma realidade completamente diferente do aluno que está inserido na escola pública. Então, são tópicos que estão interconectados e que são complexos e que envolvem a análise das relações raciais na sociedade e como essas relações elas afetam o desempenho acadêmico das minorias étnicas. Então, essa visão ela vai se concentrar, esse diálogo, né, entre a psicologia social do racismo e a produção do fracasso escolar, ele vai se concentrar na compreensão dos processos psicológicos, cognitivos e emocionais que sustentam e perpetuam o racismo. Então, tem pressões socioeconômicas que também estão inseridas nesse mesmo contexto. Muitos estudantes de minorias étnicas eles vão enfrentar desafios socioeconômicos e que podem afetar negativamente seu desempenho escolar, como falta de acesso e recursos educacionais adicionais. Então, a escola ela também tem que poder oferecer materiais de forma igualitária para esses alunos, né? E para lidar com a produção do fracasso escolar e combater o racismo na educação, é essencial promover a igualdade de oportunidades, e aí pensar que não é igualdade, é equidade, né? A gente tem que pensar que o acesso ele tem que ser igualitário e não só igual, né? Então, é a igualdade de oportunidades, tem que ter uma sensibilização em relação a viés implícitos e estereótipos, que a escola ela precisa fornecer recursos adequados para as comunidades marginalizadas, a escola precisa pensar em currículos que sejam culturalmente sensíveis e inclusivos, e que a conscientização sobre esses problemas e o comprometimento com políticas e práticas antirracistas, elas vão desempenhar um papel fundamental na transformação do sistema educacional, transformando ele num espaço mais justo e igualitário para os estudantes, independente da sua raça ou etnia. E aí eu vou trazer aqui dois autores que vão dialogar, na verdade três, eu vou trazer o Paulo Freire dialogando com dois autores que vão falar um pouco sobre a psicologia social do racismo. Ferreira Munanga, que é um renomado pesquisador e autor brasileiro, que ele desempenhou um papel significativo no contexto da psicologia social do racismo. A sua obra e contribuições vão se destacar pela influência no estudo das questões raciais e no combate do racismo no Brasil. Ele prega uma educação antirracista, que tem desempenhado um papel fundamental na promoção da educação antirracista no Brasil, e a sua pesquisa e ativismo tem influenciado a inclusão de temas relacionados à raça e racismo nos currículos educacionais e na formação dos professores. No geral, a obra dele, no contexto da psicologia social do racismo, ela é caracterizada por uma abordagem multidisciplinar, ele tem um compromisso com a justiça racial e dedicação em desafiar estereótipos, preconceitos e discriminação racial, tem contribuído para a compreensão do racismo no Brasil e para a promoção de uma sociedade mais igualitária e inclusiva, onde a diversidade é valorizada e respeitada. E as contribuições são essenciais para o avanço dos estudos sobre racismo e sobre o fortalecimento do movimento antirracista no país. Por que eu estou trazendo esses autores, pessoal? Porque se a gente vai pensar que a produção do fracasso escolar ela está associada àquele que é pobre e negro, a gente está perpetuando uma visão racista. Então, a gente precisa pensar em uma outra visão em relação à escola. O fracasso escolar está do lado da escola, que acaba não oferecendo possibilidades de forma igualitária para esses alunos de acesso, né, do material escolar, da inclusão também. Eu acho que aí não é só uma questão do acesso, mas essa visão do professor da escola de classe média, pensada numa escola que está inserida na escola pública, né, inserida dentro de uma comunidade, é pensar dentro também das produções culturais desses alunos, que muitas vezes são produções riquíssimas e que elas precisam estar para dentro dos muros da escola. Então, alunos que têm produções sociais mesmo, produções culturais, o hip-hop é uma cultura hip-hop muito forte, o rap é muito forte, se a gente não trouxer esses movimentos para dentro da escola, vai acontecer evasão, e que a gente precisa incluir tudo isso dentro da escola e mudar a visão do professor e mudar a visão da escola e não perpetuar essa visão antiga de que o problema está no aluno. E a outra autora é a Lélia Gonzalez, que ela é uma pesquisadora e ativista brasileira que desempenhou um papel significativo na discussão sobre raça e gênero no Brasil. As obras dela têm contribuições que se destacam pelo seu compromisso com a promoção da igualdade racial e de gênero, e também pela análise crítica das dinâmicas sociais no Brasil. As contribuições das obras dela desempenharam papéis fundamentais na promoção e reconhecimento das experiências e desafios enfrentados pelas mulheres negras no Brasil, contribuiu para a conscientização sobre racismo e sexismo. E também para o desenvolvimento do feminismo negro,
se tornou uma força importante na luta por igualdade, justiça racial e de gênero no país. Suas ideias continuam a influenciar e inspirar ativistas e pesquisadores na atualidade. E aí, como é que eu associo esses autores apresentados com o fracasso escolar? E aí eu pensei em Paulo Freire, né, que é conhecido pela teoria da educação libertadora, que teve um papel fundamental na compreensão da pedagogia e da prática educacional. A abordagem de Paulo Freire vai enfatizar a importância de uma educação inclusiva, contextualizada e crítica, buscando a conscientização e a transformação social. Esses dois autores, eles focaram em questões de raça, racismo e desigualdades raciais no contexto educacional, e que todos eles vão abordar o racismo estrutural e como ele afeta o desempenho e a experiência dos estudantes, particularmente os afrodescendentes, destacando como as desigualdades raciais se refletem no sistema educacional. E Paulo Freire vai defender uma abordagem pedagógica centrada no diálogo, na conscientização e na contextualização do conhecimento. Vai argumentar que a educação tem que ser libertadora, permitindo que os alunos compreendam criticamente o mundo que vivem. Então, a gente precisa também trazer todos esses diálogos para dentro da escola, para a gente pensar junto sobre isso, né? Então, essas questões elas vão afetar o acesso à permanência e o sucesso dos alunos negros, ressaltando a importância de uma educação inclusiva que aborde e combata o racismo. Portanto, a união desses pensadores e as suas ideias, elas vão contribuir para um entendimento mais holístico das desigualdades educacionais e do fracasso escolar, destacando a necessidade de uma educação crítica, inclusiva e sensível às questões raciais e sociais para combater essas disparidades e promover a justiça educacional. Para a gente saber, enquanto psicólogos educacionais, enquanto professores, o que aquele aluno precisa, a gente precisa dialogar com o aluno, dialogar com a sociedade, dialogar com a família, entender o que está acontecendo. É trazer a sociedade para dentro da escola. A gente não pode pensar de forma separada, sabe? A escola está inserida no meio social, econômico, político, e a gente precisa também criar possibilidade desses diálogos acontecerem dentro da escola. Então, por isso que eu trouxe tudo isso, porque quando a gente vai pensar em fracasso escolar dentro da contemporaneidade, são as questões que a gente precisa trabalhar e que eu acredito que a banca vai trazer também. Então, são os autores que estão aí mais em voga dentro da questão do fracasso escolar. Aí, com isso, eu dou conta dos 3 pontos primeiros, né, que eu coloquei no início do trabalho, aqui da nossa aula. E vamos para o último ponto, que é a medicalização da educação. Essa questão da medicalização na educação andou caindo em vários concursos públicos recentes. Até dei algumas aulas de alguns textos que andaram caindo por aqui pelo estudo dirigido, né? Então, eu achei que é importante quando a gente vai falar em fracasso escolar, porque hoje em dia é uma demanda que a gente recebe muito, né? Depois que as avaliações neuropsicológicas elas ficaram mais qualificadas, né? A gente tem uma gama de instrumentos de avaliação neuropsicológica. Parece que a escola ela acabou por se isentar um pouco mais e tende a repetir comportamentos que são antigos e que a gente já vem combatendo já tem tempo. E eu acho que uma dessas visões é essa posição de medicalização da criança que passa por uma dificuldade escolar. Então, eu achei que é importante a gente trazer o ponto da medicalização na educação por isso. Porque, ok, tem algumas questões que de fato são necessárias a gente pensar nos encaminhamentos, né? A criança vai precisar mesmo de encaminhamentos do lado da saúde, mas enquanto escola, quantas e tantas vezes nós, como psicólogos clínicos, não recebemos crianças diagnosticadas pelos professores? E será que é esse o lugar? Né? Então, eu acho que a gente precisa pensar também, enquanto psicólogos escolares, de qual é a dimensão da própria escola, né? E que, para que esses encaminhamentos eles não aconteçam de forma desenfreada e que a gente não caia nessa posição antiga que a gente já não tem mais, de que o problema de aprendizagem daquela criança está na criança ou na família. É um conjunto de coisas. A gente precisa não se isentar, enquanto psicólogos educacionais e enquanto professores, do nosso papel de educadores dentro daquela criança, né? Dentro do contexto que aquela criança está inserida. Então, a escola não pode se isentar disso. Então, a medicalização da educação ele é um fenômeno complexo
Na verdade, a gente tem visto a medicalização da vida, né, da sociedade. Tem um texto recente do Paulo Amarante maravilhoso que saiu na revista Cult. Quem tiver a assinatura do Kindle Unlimited, a revista Cult ela é aberta. Então, fica a dica para quem quiser ler. É um texto maravilhoso do Paulo Amarante falando sobre isso, né, sobre a medicalização do sofrimento na atualidade. O quanto que tem pílulas para acordar, pílulas para dormir, pílulas para estudar, pílulas para descansar, o quanto que a gente está tão preso no discurso médico novamente, né? E o contexto social e até o lugar mesmo do sofrimento, ele não está tendo lugar na nossa sociedade. A gente vive numa sociedade onde time is money, onde a gente precisa produzir, e onde não tem espaço para o sofrimento. Quantas pessoas a gente recebeu pós-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, estavam passando por processos de luto e que precisavam continuar trabalhando, precisavam continuar produzindo, precisavam calar todo o sofrimento que estavam vivendo, né? E as pílulas entram nesse lugar, de calar também o sofrimento. Mas, enfim, vamos voltar aqui para a questão do fracasso escolar, que eu fui mais longe. E aí, bom, a medicalização na educação. Ela é um fenômeno complexo que envolve a tendência de interpretar problemas de aprendizagem, comportamentais e emocionais como condições médicas passíveis de tratamento com medicamentos, e que a gente vai ter dois lados, de novo, aí, né? O pensamento do discurso médico, que é hegemônico, que acaba por calar os sujeitos com diagnósticos e medicações, e o lado da dimensão do sujeito, que a gente só tem aprendizagem quando tem sujeito. Então, quando a gente vai tentar localizar o que está acontecendo com aquela criança, com aquele adolescente, por que ele não está conseguindo aprender? E quando a gente vai puxando o fio e vai vendo que existem questões, que é uns pais que estão se separando, que existe um luto na família, que existe alguma questão social mesmo, e que a dificuldade de aprendizagem quase sempre ela responde também desse lugar de sujeito que está ali sofrendo com alguma questão, a gente vai tirar um pouco desse lugar da medicalização e escutar aquele sujeito que está em sofrimento, que vai demonstrar esse sofrimento no âmbito social que ele vive, que é a escola. Então, muitos problemas humanos eles são tratados de forma excessivamente médica, quando podiam ser abordados de maneira mais eficaz por meio de estratégias sociais, psicológicas, educacionais e culturais. Então, é enxergar também a dimensão do sujeito que está ali e por que aquela criança não aprende. E tanto do lado da escola, a escola como possibilidade de que essa criança se expresse o que ela está sentindo, porque também tem isso, né? Às vezes a relação com o professor é o que vai possibilitar que aquela criança fale o que está acontecendo, e que às vezes o encaminhamento pode ser muito mais nessa direção do que na direção de calar esse sofrimento dessa criança. Então, na educação, a medicalização ela pode ser observada nos diagnósticos de TDAH e em outras condições também, que às vezes resultam na prescrição de medicamentos para as crianças. E a medicalização da educação ela também inclui o uso excessivo dos testes padronizados e foco em intervenções farmacológicas, ao invés de pensar em abordagens mais pedagógicas e holísticas. Se for pensar que toda criança aprende, né? Quando a gente vai estudar a teoria de Vygotsky, por exemplo, que dentro do campo educacional é uma das que eu mais gosto, eu tenho formação em psicologia, mas eu também tenho formação em educação especial. E o campo da educação do lado sociocultural, né, que é a pegada mais do Vygotsky, ele vai dizer que todo mundo é capaz de aprender e que muitas vezes o professor ele precisa parar e observar como aquela criança aprende, porque todo mundo é capaz. E ter essa visão um pouco mais ampla, de não tentar engessar a criança num método que já existe e tentar enxergar como é a forma que aquela criança aprende e, a partir disso, trabalhar, é uma visão muito maior do que tentar medicalizar, por exemplo, né? Aquela criança que tem uma agitação motora, talvez ela precise desse movimento para aprender, porque muitas vezes eu recebi crianças no consultório que falavam isso. Eu memorizo de acordo com o lugar onde eu estou, enquanto eu estou escutando a matéria. Então, eu já sei, se você me perguntar sobre tal e tal coisa da história, eu sei porque na minha mente vem, eu estava sentada no canto tal da sala quando eu estava estudando essa matéria, e aí consegue associar pelo lugar onde estava. Então, o movimento é a forma daquela criança aprender. Não dá para silenciar esse movimento com uma medicação, por exemplo. Aquela criança precisa do movimento para aprender. Então,
quando a gente faz esse olhar um pouco mais amplo para o sujeito, a gente diminui essas intervenções medicamentosas que estão tão presentes hoje em dia e passa a escutar aquele sujeito e entender que aquela criança funciona daquela forma. Então, é importante ressaltar que a desmedicalização não nega a importância da medicina e dos medicamentos em muitos contextos. De fato, existe. Existe necessidade em alguns quadros clínicos? Sim. Mas a gente também tem que enfatizar a necessidade de equilíbrio e considerar abordagens mais amplas e mais contextualizadas para os problemas, que às vezes têm raízes complexas e multifatoriais. Muitas vezes a criança apresenta uma dificuldade de concentração porque descobriu um diagnóstico de câncer da mãe, não sabe o que fazer com isso, está com medo de perder a mãe, e aí começa a não aprender na escola, chega para a gente vai avaliar e ver que é uma questão muito mais ampla. Ela não consegue concentrar porque a cabeça dela tem outra coisa. Então, a sociedade e a educação, elas podem se beneficiar ao considerar alternativas à medicalização como parte de uma abordagem mais complexa para o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas. Desmedicalizar o fracasso escolar envolve olhar para além das causas médicas e clínicas e considerar uma gama mais ampla de fatores sociais, emocionais e pedagógicos que podem contribuir para o insucesso na escola. Então, eu acho que quando a gente pensa em desmedicalizar a educação, a gente também está inserido dentro do contexto do fracasso escolar. Quando a gente pensa nesse olhar de que o problema está na criança, vai medicar a criança, o problema vai resolver. E não é isso. O problema escolar, muitas vezes, está associado ao âmbito social, emocional que a criança está inserida. Bom, gente, esses foram os 4 pontos principais que eu acho que a gente não pode deixar de falar quando a gente pensa em fracasso escolar. Então, trouxe aqui de forma mais resumida. Vou abrir aqui o chat se vocês quiserem fazer perguntas. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Enfim, dúvidas, vocês podem mandar algumas por aqui. Quem não quiser mandar por aqui, quiser depois ler o material com calma. Nas referências bibliográficas, eu coloquei todos os links dos artigos, né? Então, todos os artigos que tem o DOI eu coloquei. Então, está tudo lá, se vocês quiserem ler. Dúvidas? Ah, tá, tudo bem. Vou encerrar a apresentação. Bom, pessoal, não sei se vocês já tinham tido contato, né, com esses autores que eu trouxe aqui. São autores que são bastante estudados pelo lado da pedagogia e da psicologia escolar, mas mais pelo lado de quem está estudando dentro do campo da educação, né? A psicologia está começando a estudar sobre eles tem pouco tempo, né? Paulo Freire não, que é nosso mestre, mas, enfim, a gente acaba atendendo a psicologia do lado educacional, a estudar só os grandes autores, né? E esse lado do fracasso escolar, quando a gente pensa sobre ele, é mais do lado mesmo dos autores brasileiros e dessas pesquisas mais pensadas no nosso lugar social e político de escola. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem tiver dúvida, depois pode mandar para o curso repassa para mim. Bom,